paz e alegria. Nós vamos fazer a nossa meditação de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós hoje vamos falar sobre a Epístola aos Coríntios, a meditação de São Clemente I, Papa. É a segunda leitura do ofício das horas de hoje. É tirada de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 22. Em primeiro lugar, vamos falar do que São Paulo fala de um modo geral nessa epístola. São Paulo conta que ele se fazia de tudo para conquistar a todos. Com os judeus ele se fez judeu, com os fracos ele se fez fraco, com o sem lei ele se fez sem lei, apesar de nunca ter deixado de obedecer depois de convertido à lei de Deus que ele aprendeu de Jesus. Com os súditos ele se fez de súdito sem também ter sido. Então, São Paulo nos ensina isso para quê? Qual o objetivo maior dele? Era conquistar as pessoas para Deus. E São Clemente nos fala a esse respeito da seguinte maneira: ele nos aconselha a nos unirmos aos justos, como São Paulo se unia às pessoas, mas nós nos unirmos aos justos, aos inocentes. Nem sempre os justos e os inocentes são de Deus já. Às vezes eles ainda precisam chegar lá, ainda precisam aprender, ainda não foram evangelizados. Então é preciso que nós nos reunamos aos justos, aos inocentes, então aos eleitos de Deus. E assim o nosso trabalho vai com certeza frutificar. Porque no mundo há muitas portas abertas. As pessoas, nós em geral, quando a gente fala as pessoas, parece que nós estamos nos excluindo. Nós todos temos as portas abertas do mundo, da diversão, da riqueza, dos prazeres do sexo, dos vícios, da calúnia, do oportunismo e muito mais. Nós somos ruins? Não, talvez nós tenhamos aprendido assim e achamos isso natural. Nós não aprendemos exatamente como deve ser feito. Então é por isso que é preciso que as pessoas que conhecem a verdade levem a essas pessoas. Vale a pena a gente entrar pela porta estreita, é como diz São Clemente. É preciso que a gente entre e procure entrar pela porta estreita, porque essas portas de cima que eu falei agora estão sempre escancaradas, vamos falar, né? A qualquer momento que você procurar uma porta dessas aberta, você encontra. Vale a pena a porta estreita, a da ajuda mútua, a da alegria, a da paz, da justiça, da verdade, da doutrina, da fidelidade, da castidade. Quando eu falo castidade, eu sei que tem gente que fala, mas foi Deus que criou o sexo. Ele não obriga ninguém a ser casto. Não é assim, não. A castidade não é a falta de sexo, não. A castidade é um sexo dentro da normalidade para que ele foi criado. Então, essas coisas todas são válidas. Eu tenho a liberdade dada por Deus. Deus me criou livre. Sou eu que escolho o meu caminho. Nós já falamos disso outro dia, quando falamos que nós é que escolhemos qual o nosso destino depois da morte. Então, Deus nos criou livre e nos ensinou isso. Eu sou livre, mas que eu seja livre sabendo que se eu escolher a porta estreita, eu vou ser mais feliz. Eu vou ter a minha alma salva depois da minha morte. Que eu sinta prazer na ajuda dos outros seres humanos e na convivência com todos eles, na convivência mútua, que eu seja amiga, que eu seja o melhor que eu puder ser. São Clemente termina falando o seguinte, no responsório: oremos. Ainda que livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos. Fiz-me fraco com os fracos,
Fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. Fui olhos para o cego e pés para o coxo. Era o pai dos pobres. Fiz tudo para todos, para salvar a todos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.